O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Aleluia! Bom dia hoje! Estamos juntos aqui nesse dia 9 de abril de 2026. Sim, irmãos, já é o mês 4 desse ano maravilhoso que o Senhor nos deu, dessa trajetória quântica da noiva. Está indo muito rápido, mas glória a Deus, porque nós não estamos nesse tempo cronológico. Nós vivemos pelo tempo de Deus, pela marca do Senhor, pela agenda celestial. Minha pergunta nessa manhã: você está disposto a submeter a tua vida a essa agenda hoje? Aí vai ser o teu bom dia hoje, bom dia inteiro. Porque quando você se submete ao Senhor e submete todos os teus compromissos à vontade do Senhor, então Ele te direciona. Nós queremos sempre controlar tudo, né? Parece que é melhor, né? Que eu tenha tudo na mão. Parece que vai ser melhor se eu puder controlar a hora que eu chego, a hora que eu saio, mas de repente um imprevisto. De repente algo inédito. E na verdade não são imprevistos, são situações que o Senhor está pontuando na nossa vida para nos colocar dentro da agenda dele. Então você se submete, não adianta você ficar bravo, né, e querer fazer acontecer do teu jeito. Submeta-se ao Senhor, submeta-se à voz de Deus nesse dia. Senhor, o que o Senhor deseja agora? Quantas coisas eu sempre quis controlar, irmãos. A nossa ansiedade, ela quer determinar o próximo minuto. Nós não sabemos de nada do que vai acontecer. Nós precisamos confiar no Senhor. Andar em paz, aquele que escreveu todos os nossos dias. Você não sabe quem você vai encontrar. Olha, essa semana encontrei pessoas que eu não vejo há pelo menos, irmãos, eu acho que, sei lá, talvez uns 25 anos, por aí. Pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? De repente cruzaram o meu caminho aqui no mercado, ali. Eu nem podia imaginar, nem lembrava que essas pessoas existiam, né? Olha como é que são as coisas, porque nós vamos vivendo a nossa vida em outras situações e, enfim. O fato é que nós não sabemos as conexões que o Senhor preparou nesse dia. Você sabe dos encontros que você agendou, né? Ou talvez que você não agendou nada. Mas o Senhor tem para você algo muito maior, muito superior para cumprir a sua vontade, o seu plano eterno. Então, submeta-se à vontade dele. Aleluia por esse dia 9. Ontem foi dia 8 de abril, aniversário da minha mãe. E aleluia pelas celebrações, né? Porque há um ano atrás nós fizemos uma festa de aniversário. Eu tinha vindo para Santa Catarina. E um mês depois, ela internou, né? Foi internada no hospital e aconteceu tantas coisas que muitas pessoas aí acompanharam. Mas está aí, celebrando mais um ano de vida e tendo a oportunidade de glorificar o Senhor por isso. E a maior alegria é ver os meus filhos orando pela minha mãe. E isso para mim não tem preço, né? Hoje, aliás, ontem, né, às 7 horas da manhã, nós acordamos ela bem no horário que o Davi está saindo para ir para a escola, ou bem acordando, né? Aquela situação toda, cantamos parabéns. E a parte mais importante e mais especial é aquilo que nós entregamos como uma oração por alguém. Essa intercessão, e essa talvez seja a primeira parte e a mais importante de um apacentamento, você orar por alguém.
Quando nós oramos, nós nos dedicamos, temos aquela dedicação de oração no nosso sentimento, no nosso desejo. Isso é maravilhoso porque a nossa conexão com aquela pessoa passa pelo Senhor. A oração faz com que ela passe pelo Senhor. E isso é maravilhoso. Glória a Deus. Hoje é dia de você confiar. É dia de você desejar o Senhor mais do que tudo. Ele é a nossa vida. Nós tivemos o final de semana com os irmãos falando sobre o apacentamento do Senhor. E é tão maravilhoso que Ele pode nos apacentar. Eu até anotei aqui uma frase que me marcou bastante. Que Ele aperfeiçoa a nossa mente, porque mente, emoção e vontade é o que compõe a nossa alma, né? E Ele aperfeiçoa a nossa mente, ajusta a nossa emoção. E minha pergunta é, alguém está precisando aí ajustar a emoção? Senhor Jesus, né? Ajusta tudo, Senhor. E Ele corrige a nossa vontade. Ele corrige a nossa vontade, é maravilhoso. Porque nós desviamos porque seguimos a nossa vontade, então Ele corrige. Ele é o caminho. É isso que estamos falando nessa semana. Estamos na semana de João 14, declarando palavras de vida, mais uma vez, mais um dia, e sempre assim. Glória a Deus por essas palavras e por essa vida que você pode desfrutar. Então essa é a semana do caminho quântico, por tornar a presença cósmica a morada real em nosso espírito. O Senhor está te dando um caminho, está te dando um acesso, está criando uma ponte, criando um elo, algo para te levar para algum lugar. Ele tem para nós um destino e Ele nos dá o caminho para chegar nesse destino. E você vai buscar isso no Senhor, em nome de Jesus. Hoje, então, é a nossa quinta-feira de frequências rompedoras. Sim, eu já abro o sorriso falando frequências rompedoras. Porque a frequência rompedora, ela é aquela palavra que vem vibrando no espírito e vai rompendo com incredulidade, vai rompendo com a moralidade suja, com os pensamentos malignos, vazios do Senhor, da nossa vida. Olha quantas coisas querem nos contaminar o dia inteiro, né? Na tua vida, nas conexões, nas situações, os nossos pensamentos. Meu Deus, como o dia inteiro há mesmo uma guerra e um ataque constante para que nós fiquemos distantes do Senhor. Mas Ele dá um caminho, um acesso para nós nos achegarmos, um caminho além do véu. Esse é o nosso Senhor. Então, nessa quinta-feira, de frequências rompedoras. Eu sempre falo isso. A frequência rompedora é o está consumado do Senhor. Está consumado, rasgou o véu, rompeu, irmão. É a frequência da ressurreição, a frequência primeiramente da renúncia, né? E depois de uma ressurreição, há uma renúncia rasgando, rompendo, acabando com estruturas que são humanas, visíveis, né? Naturais de alguma forma. Quantas coisas que nós nos firmamos, olhamos e queremos confiar nisso. O Senhor tem um outro caminho. Não é sobre aquilo que foi colocado diante dos nossos olhos, é sobre aquela estrutura gloriosa, portentosa, majestosa, mas sobre aquilo que Deus quer fazer em nós, sobre a estrutura do Senhor dentro de nós. Por muito tempo, depois que o templo de Salomão tinha sido destruído, ficou essa questão, né, da construção do templo. Quando eles lançaram os primeiros alicerces, começaram a construir, nós vemos que havia um choro, né? Tinha um choro deles, porque eles tinham visto a glória do primeiro templo. E nós não podemos realmente, como diz a palavra, desprezar os pequenos começos, né? Porque eles queriam comparar uma coisa com a outra. E não havia comparação. Existe o ciclo e o tempo do Senhor. Mas, de fato, o que Deus quer fazer de nós é realmente essa morada. Nós é que somos o templo, não mais uma estrutura humana feita por mãos de homens, mas sim aquilo que Deus formou. E aleluia, aquilo que Ele santificou. Ele separou para Ele mesmo. E hoje, irmãos, é a frequência que rompe a desobediência disfarçada de religiosidade. E porém mantida no Espírito pelos que amam a verdade do seu mandamento. Aleluia. Nós mantemos em nosso espírito
esse mandamento, porque nós amamos essa verdade, está em nós. Não é uma obrigação cumprir a vontade do Senhor, é um fluir em nós. Quando nós tratamos a palavra de Deus como uma obrigação, quando você trata alguma coisa porque tem que fazer, porque eu tenho que ofertar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ir para minha escala, porque eu tenho, você fica envolvido, né, num sistema, você não está mais servindo. O teu servir, ele é orgânico e ele é um fluir. O nosso servir, ele tem que ser um fluir. Então, os mandamentos do Senhor não são pesados, aqui diz a palavra. Depois a gente vai falar, não, já vamos entrar, né? Vamos falar dessa palavra hoje. Glória a Deus, porque essa semana toda estamos falando dessa palavra, dessa vida, e nessa frequência que rompe com a desobediência, que está disfarçada de religiosidade, de cumprir uma regra, de fazer tudo certinho, de ser aceito pelos homens. Não, nós não somos esses. Nós somos aqueles que mantêm no espírito. Aleluia. Mantida no espírito pelos que amam a verdade do seu mandamento. É isso que nós temos. Mantemos em nosso espírito a verdade do mandamento, a essência do mandamento. Jesus, quando vai falar dos mandamentos, ele reduz todos os 10 mandamentos a 2 mandamentos. Só que parece que ele reduziu de 10 para 2, só que na verdade ele expandiu de nada para tudo. Por quê? Porque quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, isso resume todos os mandamentos, ele não está dando uma regra. Ele está trazendo a essência de toda a regra. E aí ele nos faz enxergar as coisas de uma outra perspectiva, né? Tudo diz respeito ao Senhor e ao próximo, a essa comunhão, que ela é como uma cruz mesmo, né? Ela é horizontal e ela é vertical. Mas não existe horizontal se eu não tiver a vertical primeiro. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho a minha conexão com o Senhor e depois eu me relaciono com as pessoas. Porque se eu inverter, eu já não me conecto mais com o Senhor, né? Não me conecto mais. Eu acho que eu compartilhei algum dia aqui, irmãos. Eu devo ter compartilhado porque essa palavra me marcou bastante. Que o irmão Scott de São Paulo falou, né? Ele estava dando uma mensagem e ele disse assim, que quando nós acordamos, existe algo especial na parte da manhã, né? Alguma coisa muito especial. E ele falou que quando nós buscamos o Senhor pela manhã, é uma primícia que nós entregamos. É claro, já falei sobre essa palavra de primícia, mas foi um outro foco. Ele falou assim, que de manhã nós vamos buscar o nosso maná. O povo buscava o maná no deserto. E se o sol já saía, se não fosse cedo, né, e fosse depois do sol nascer, aquele maná derretia, né? Imagina, calor do deserto e tudo mais. O maná derretia, então não tinha mais suprimento. E ele fala que o calor do dia que queima e que derrete o maná são as nossas preocupações. Então eu preciso buscar Deus antes de toda e qualquer preocupação. Então é uma primícia. Eu preciso, primeiro, vertical, depois horizontal. Primeiro eu falo com o Senhor, depois eu falo com qualquer pessoa que acordou. Mas primeiro tem que ser o nosso Senhor. Toda vez que eu pratico isso, é maravilhoso. E toda vez que eu não pratico isso, quando eu acordo, aquela loucura, Benjamin com febre e tal, a gente entra numa via paralela complicada, né? Complicada. Mas volta para o caminho, volta para esse acesso, volta para essa frequência. Eu quero ler João 14. Irmãos, hoje eu quero compartilhar muitas coisas. Quero compartilhar aqui também o devocional, né, do irmão Watchmani. E sempre que eu tenho oportunidade, compartilho exatamente o dia que nós estamos. Sempre palavras que são muito ricas, muito preciosas. E quero compartilhar com os irmãos um pouco de algumas coisas que eu estou lendo. Mas hoje nós vamos então... Aleluia. Estou mexendo tudo aqui. Vamos ler João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Aleluia. E no 23 fala, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então ele está dizendo, eu me manifestarei nele, aleluia. Aquele que ama também guarda a palavra e o meu Pai o amará, aqui está repetindo. E aqui diz, e viremos para ele, faremos nele morada. Então toda essa verdade, ela está no amor, aleluia. Em amar e ser amado. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aí agora 1 João 5,3 diz, porque este é o amor de Deus. Olha, o que é o amor de Deus? Este é o amor de Deus.
Diz assim, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. O que é difícil de guardar quando a gente ama? Não é verdade? Por que não é difícil? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quando nós amamos de fato, as coisas são leves. Quando a gente faz alguma coisa porque tem que fazer, é muito pesado. Não é assim? Preciso fazer alguma coisa, eu preciso cumprir isso, cumprir aquilo. E quando você tem uma série de regras para cumprir, é pesado. E você nem quer fazer aquilo, mas tem que fazer. Mas quando você ama, você não tem uma obrigação, você tem uma dedicação. E aí quando você está dedicado, entregando, é a tua renúncia, aquilo se torna leve, porque o próprio amor torna as coisas leves. Por isso que as coisas leves, né? E esse amor, ele é maravilhoso, porque ele faz com que você guarde essa palavra. A religiosidade, ela quer sempre uma imposição, né? Você tem que fazer por causa disso. Deus não gosta, né? E fica sempre um jogo de, na verdade, de interesse próprio. Só que nós temos aqui que se alguém ama o Senhor, vai guardar a sua palavra. Nós amamos o Senhor e por isso guardamos a sua palavra. Esse é o nosso tesouro. Nós guardamos uma palavra. Quantos ataques vêm o dia inteiro, mas você guardou uma palavra, tem um tesouro aqui dentro. Eu não vou me corromper. Eu guardo essa palavra. Eu tive uma experiência nessa semana, assim, um ataque na mente, né? O tempo todo o inimigo quer trazer ataques constantes de incapacidade, de tantas coisas. E eu estava trazendo na minha memória a palavra, né? Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. A palavra do Senhor me conforta. E isso, de alguma forma, é tudo que nós temos para nos fortalecermos, para nos apegarmos ao Senhor e para lidar com o inimigo. Como? Com a palavra. Eu preciso dizer essa palavra. Inimigo, tu não tens autoridade aqui. Eu sei o que eu tenho direito. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei quem mora em mim. O meu amor é para o Senhor. E quanto mais você tem palavras de realidade no teu espírito, na tua boca, mais você vai confrontando e vai ocupando. E isso é uma realidade. Eu não estou falando sobre sobre essas ocupações, né? Que por muitos anos religiosamente achei que era assim que tinha que fazer, que não sei o quê. Não é. A autoridade não é alguma coisa que parece que manda. É alguma coisa que renuncia, que se submete. É muito, muito mais precioso. Então eu guardo a palavra do Senhor. E eu, nessa guerra constante, estava guardando a palavra. Senhor, eu tenho certeza que eu confio em Ti. E mesmo que eu não estou vendo, eu vou continuar confiando, né? Amém. E por muitas situações, né? Ainda que você chore, que você fique, Senhor Jesus. Lá no fundo nós sabemos, né? Que é só o Senhor Jesus. E de repente uma pessoa que eu não vejo há muitos anos também, manda uma mensagem, manda alguma coisa, manda recurso, manda e fala, o Senhor me mandou te entregar isso. Isso é o Senhor. Deixa eu tirar o som aqui. Isso é o Senhor que em todo tempo, Ele tem o seu caminho. É o Senhor mostrando que é Ele que nos guarda. E sabe, irmãos, eu li o livro uma vez do George Miller, onde o livro inteiro, ele não falava as necessidades que ele tinha para a obra que ele estava fazendo, para as pessoas com que ele sustentava, para todo aquele cenário. E era uma postura dele, né? E por várias vezes ele foi assim, persuadido, né? Quanto que tu precisa para pagar essa conta, para liquidar essa dívida, coisas desse tipo, assim. E ele não fala, e ele tem um voto com o Senhor. E quando ele está mais numa situação e alguém fala, eu sei que o teu voto com Deus é não falar a tua necessidade, mas eu preciso que você me diga porque eu quero acertar isso e aquilo. E ele fica firme em falar que o Senhor é que sabe de todas as coisas. Ele não negocia a aliança que ele tem com Deus. E eu tenho feito isso, né? Senhor, é o Senhor que sabe. Então eu fico muito feliz e impactada, sabendo que Deus levanta alguém de algum lugar para mover alguma coisa quando eu não pedi, quando essa pessoa também não sabe, quando ninguém disse nada. Porque é o Senhor que move todas as coisas e isso confirma ainda mais que nós andamos pela fé, porque nós nos movemos, existimos no Senhor. Aleluia, por essa verdade. Então, irmãos, nós temos aqui essa comunhão. Ter comunhão é, de fato, ter algo em comum, né? Quando nós temos uma comunhão, nós temos algo em comum que nos conectou.
Então, ela exige um ambiente comum. E se nós andamos ansiosos, esse ambiente ele não vai conectar. Porque a ansiedade impede a conexão, porque a ansiedade, na verdade, é o interesse próprio, é uma segurança, uma falsa segurança, que nós temos uma falsa necessidade de garantir alguma coisa. E isso não gera comunhão, isso não gera conexão. Mas nós temos a palavra dessa semana, que é o nosso Consolador. E o Consolador, ele vai redefinir todas as coisas, amém? Ele vai redefinir, ele vai recalcular a tua rota, ele vai redefinir as distâncias e vai dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, aqui, vai trazer esse recurso para tua mão, vai colocar essa situação no teu caminho, porque ele vai redefinir todas as coisas, porque nós não estamos fora desse ambiente, nós temos um ambiente em comum, nós temos comunhão com o Senhor, e o propósito do reino é aquilo que é o nosso propósito, então vai ter recurso para aquilo que Deus colocar no teu espírito, vai ter recurso para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. E então, nós temos esse Consolador maravilhoso que vai redefinir as distâncias e vai te colocar em um novo caminho. E esse caminho, ele é eterno, é o caminho além do véu, aleluia, porque assim é o Espírito, que vai nos levar a um desfrute, né? E nós temos esse desfrute acima de uma obediência, por recompensa. Aleluia. Irmãos, desfrutar o Senhor sempre será a nossa recompensa. Nós não fazemos alguma coisa para alguém bater nas costas, né? Ou fazer tudo certo, como aquele homem rico que falou, olha, eu faço tudo, o que me falta para herdar a vida eterna? Ele queria, não sei se ele estava realmente preocupado com a vida eterna, né? Porque se ele tivesse preocupado, ele teria largado tudo. Ele queria que Jesus falasse, uau, você cumpre todos os mandamentos, que incrível. Nossa, nunca vi um homem tão maravilhoso como você. Não, o Senhor conhece, lá em João 2, eu acho que fala, né? Que o Senhor não tinha necessidade que ninguém falasse para ele alguma coisa do homem, porque ele sabe tudo que tem no homem, né? Ele conhece tudo que está dentro do homem. Ninguém precisava falar nada para ele da natureza humana. Então, nós vemos assim, que o homem rico, ele queria aplausos daquilo que ele já tinha feito. Ele não queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, porque talvez na cabeça dele já estava herdando, ele só queria uma confirmação. Mas o Senhor Jesus arrebenta com tudo, né? E aleluia, ele fala, olha, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. Meu Deus, que maravilhoso é romper. Isso é uma frequência rompedora. Isso é uma frequência rompedora. Larga tudo, eu vou te dar um caminho novo. Eu vou ajustar as distâncias da tua vida agora com a vida eterna. Mas ele não quis. E ele sai triste. Ele saiu triste porque ele é dono de muitas coisas. Triste porque talvez não recebeu o aplauso que queria, né? Triste porque ninguém bateu nas costas dele, porque o showzinho que ele estava prevendo ali com aquela plateia não deu muito certo. Mas glória a Deus, irmãos, que não é isso que nós estamos buscando. Essa não é a nossa busca. Aleluia. E então, nós temos esse Deus maravilhoso que nos dá caminhos inéditos, abertos pelo Consolador. Jesus iria e deixaria o Consolador. Então, a sua ida é uma vinda para nós, é um ganho para nós. Porque o Senhor estava rompendo com aquilo que é natural e trazendo sobre nós um espiritual, aquilo que estaria em um lugar ou outro lugar, para estar em todo lugar, né? Que é na sua igreja, no seu corpo, aleluia, no corpo de Cristo aqui na terra. Somos esse corpo vencedor. E então, quero profetizar nessa manhã o primeiro caminho. É o caminho que nos entrelaça com uma nova mentalidade. Glória a Deus. Você vai ser entrelaçado. Essa é a palavra. Você vai estar entrelaçado com esse novo caminho. Esse caminho que te dá uma nova mentalidade. Você vai pensar as coisas completamente diferente. Uma mente renovada no Espírito. Porque o Senhor vai aperfeiçoar a tua mente. E o teu raciocínio, ele tem origem no Senhor. Eu não vou mais ficar numa ansiedade de alguma coisa, ou numa busca por uma recompensa, ou em querer ser bom. Algo que eu devo ter falado em uma live aí também, que foi uma coisa muito forte, porque Jó era um homem bom, né? Mas Deus não queria que Jó fosse um homem bom, assim como o jovem rico, o homem rico lá achava que era um homem bom também, mas que ele fosse um homem de Deus. Então, o Senhor acabou com a bondade de Jó,
para que ele pudesse estar preparado para ser um homem de Deus. Aleluia. Então, isso é uma nova mentalidade, porque nós ficamos envolvidos com a nossa bondade e frustrados com o resultado nulo dessa bondade, dessa falsa bondade. Mas bom é só o Senhor, né? Bom só há um, como disse Jesus, Deus. Então, sai dessa bondade natural, porque é o Senhor, é o Senhor. É o fruto do Espírito manifesto em nós. Ele vai se manifestar em nós. E esse fruto se manifesta porque nós amamos o Senhor. E porque nós não estamos preocupados em ser alguma coisa para alguém, em ser aprovado por alguém, mas em ser cheio do Espírito Santo e fluir essa vida verdadeira. Em segundo lugar, nós temos o caminho que nos entrelaça em um novo destino. Glória a Deus, que o Consolador nos dá novos destinos. Nós temos novos caminhos, em nome de Jesus. Ó, Senhor Jesus, porque amamos o Teu mandamento, o Senhor tem destinos novos para nós. Essa frequência vai romper com a religiosidade e te fazer andar num caminho de vida, que é esse caminho além do véu. Quando o Senhor te dá um novo destino, Ele está colocando para você uma nova possibilidade. Não é uma situação de estar condicionado, mas sim de viver o inédito e estar aberto para o novo do Senhor. E que venha um novo destino. O Senhor vai resolvendo a nossa vida para nos colocar em novas situações. Aleluia. Que o Senhor possa resolver todas as coisas, que possamos estar resolvidos no Senhor em todas as coisas. Declara nessa manhã, aleluia, o Senhor é comigo, o Senhor é maravilhoso, poderoso, Deus forte. E mesmo quando nós estamos cansados por algumas situações, vivendo qualquer situação, o Senhor vem e traz o renovo dele, né? Isso é maravilhoso. Eu compartilhei na terça-feira um desfrute muito especial que eu tive com a palavra de uma das irmãs da comunhão que a gente teve domingo. E como é especial, né? Porque quando nós estamos fracos, alguém está forte. E quando alguém está fraco, a gente está forte. E isso é o corpo de Cristo. E como essa palavra me supriu nessa semana, para que eu pudesse realmente desfrutar das riquezas do Senhor. Aleluia por tudo isso. Que possamos ter mesmo definida a nossa consagração de vida. Amém? Em tudo. Jesus está voltando. Os sinais estão cada vez mais latentes da volta do Senhor. E mais do que tudo, nós precisamos buscar, porque como nós estamos hoje diante do Senhor, estaremos por toda a eternidade. Como você vai estar diante de Deus em Sião é como você está hoje diante de Deus. Se você já está hoje em Sião, se você está nessa busca, e não buscando a Deus por uma necessidade, tendo Deus como um suporte para a tua vida, Deus me ajuda, né? Não, ele não vai te ajudar, ele vai simplesmente fazer tudo. Você que precisa cooperar com o plano dele. O plano é dele, tudo é dele. Deus não está assim, numa dinâmica assim, olhando as situações que estão te acontecendo e pensando como é que eu vou ajudar a Karina, né? Não, ele criou esse plano para que você ande nele. E é isso. E eu quero inclusive ler aqui. Peraí, irmão, só um minutinho. Tá mexendo tudo aqui, glória a Deus. Quero ler inclusive esse devocional de hoje, desse dia 9. Então, olha como que o Senhor faz. O Senhor quer romper mesmo com todas as... É frequência rompedora. Quinta-feira é frequência rompedora. E o Senhor quer romper mesmo com toda a nossa estrutura natural. Quer romper com esse véu. Quer romper com a estrutura humana que as pessoas confiam com glória do homem. Hebreus 11 diz assim, no versículo 17 e 18. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha isso aqui, irmãos. Imaginemos as possíveis respostas de Abraão. Ele poderia ter argumentado que uma vez que compreendera a ordem de mandar Ismael embora, que era o filho de Agar, essa nova ordem de não simplesmente expulsar, mas de sacrificar Isaque era totalmente incompreensível. Ismael fora o fruto dos esforços mal direcionados do pai. Portanto, ele poderia respeitar a decisão de ser expulso de casa. Mas Isaque era diferente. Peraí, né? Ele viera inteiramente de Deus, concedido não simplesmente para satisfazer o amor de Abraão por o filho, mas para ser o canal para o cumprimento de todas as promessas divinas. O que Deus faria se Isaque lhe fosse negado? Entretanto, Abraão havia aprendido a não discutir.
Não protestou em momento algum, nem mesmo falou em sacrifício. Simplesmente disse que iria ao Monte Moriá para adorar. Oh, Senhor Jesus, converte-me, Senhor, né? E a verdadeira adoração consiste exatamente nisto: entregar a Deus tudo o que Ele nos concede. Confiar todas as nossas melhores experiências e todas as nossas esperanças a Ele. Encontrar a completa alegria no próprio Deus. É isso que Deus faz. Arranca tudo para Ele ser o tudo. Para Ele só ser o Senhor. Só o Senhor na tua vida. Então, o Senhor estava tirando Isaac, né, de Abraão justamente com esse propósito, que ele pudesse enxergar somente o Senhor. E quando o Senhor viu que os olhos estavam no Senhor, então Abraão poderia ter Isaac, porque nós somos distraídos, né? Pelas coisas que nós recebemos. Quantas pessoas recebem coisas e se distraem com as coisas e perde o verdadeiro motivo, a essência daquilo, daquilo que chegou às suas mãos. Nós somos assim. Nós somos distraídos, interesseiros, misericórdia. Mas o Senhor provou a Abraão. Com certeza ele podia ter possíveis e todos os possíveis argumentos em relação ao pedido de Deus, né, para ele. Mas ele foi ao Monte Moriá adorar a Deus. Essa foi a resposta dele. O que ele se prontificou: eu vou ao Monte Moriá adorar o Senhor. E essa é a nossa adoração. É entregar tudo para Ele. E aqui é maravilhoso, até as nossas melhores experiências. Tem coisas que nós queremos guardar para nós, né? Coisas que vivemos. Temos sempre uma gloriazinha nossa. E o Senhor quer que nós entreguemos tudo. Por muito tempo, eu lembro que nós inauguramos, né? Faz muitos anos isso. Agora mesmo já faz bastante tempo. Uma igreja em Brasília. E eu tinha essa gloriazinha, assim, sabe? Poxa, inauguramos aquela igreja. Foi um negócio, foi maravilhoso mesmo. Mas logo na sequência aconteceu tanta coisa que eu entendi que não tem glória nossa, né? Que aquilo que eu quis guardar ou dizer que eu tinha uma parte, não, eu preciso consagrar ao Senhor, porque aquilo que eu acho que é meu eu vou perder, porque aquilo que eu quero proteger para ser meu nunca será meu. Então não guarda nada, não guarda nada. E nós ficamos assim. Como é que é o nome daquelas pessoas, né, que tem muito entulho em casa? Tem um negócio, nome isso, né? Esqueci agora. Que as pessoas guardam muitas coisas. Esqueci. Tem acumuladores, é o nome. Os acumuladores. E a vida vai passando e as pessoas vão ficando acumuladoras, né? No fim, elas precisam alugar mais uma casa só para aquele acúmulo que ficou. E nós ficamos assim. Acumuladores das nossas bênçãos, acumuladores das nossas glórias, acumuladores. Desacumula, abre mão. Glória a Deus por tudo que passou, mas eu deixo para trás o que para trás fica, porque eu estou olhando para frente, tenho um alvo. Eu vou buscar o Senhor, tenho novas experiências para viver também, novas consagrações que eu vou fazer. É o novo do Senhor que está chegando. Olha quantas coisas na tua vida que você não desapega. E você conta aquela mesma história, já passou 1 ano, já passou 2, já passou 3. Deus tem novas histórias. Sai dessa coisa que você se enfiou e viva o novo do Senhor todos os dias. A cada dia existe uma porção nova, reservada. Olha, hoje é dia 9 de abril de 2026, não é 2025, nem 2024 e nem o que será. É o dia de hoje, é agora, uma data que não vai se repetir. Há mesmo uma porção reservada para esse dia. Algo que você tem que acessar nesse dia do Senhor. Não se prive de viver o novo do Senhor, porque você está guardando o velho. E sabe que o maná, quando era guardado, né, para o dia seguinte, ele estragava. Engraçado, né? Mas eu estou guardando, o sol não pegou, vou proteger aqui na sombra para o sol não derreter. Mas ele estraga, não derreteu, mas estragou. Ele se perdeu de alguma forma, porque havia uma forma de se relacionar com aquele suprimento. Tem que ser uma primícia no dia e tem que ser a cada dia. Não adianta você querer guardar para no dia seguinte não precisar ir buscar. A única coisa que tinha era na sexta-feira, por causa do Shabat. Então havia uma porção dobrada na sexta que durava para o sábado, para tu ver como tudo era o Senhor. Tudo o Senhor mostrando a glória dele em tudo. Por que estraga todo dia, mas na sexta não estraga? Porque há um mistério de Deus nas coisas. O mistério da primícia, da consagração, de tudo aquilo que o Senhor deseja de nós.
Então, em nome de Jesus, que possamos nesse dia desfrutar dessa porção e não acumular nada, e que você seja um semeador e um abençoador de quem cruzar o teu caminho, para que você possa dividir o que está na tua mesa, dividir a porção que Deus te deu, compartilhar as coisas que chegaram para você, e que mais pessoas sejam participantes desse suprimento, e que seja feliz essa repartição, seja alegre essa distribuição, em nome de Jesus. Falando em distribuição, nós temos a nossa chave Pix aí na programação, que é igrejavinhedo@gmail.com, para você entregar a tua oferta, fazer a tua distribuição, né? A tua consagração. Isso é maravilhoso. Vou fazer a minha também agora, aqui, junto com os irmãos. Vou fazer minha consagração, porque é importante que nós tenhamos essa chama viva em nós de entregar, de consagrar, e que isso seja sempre uma boa inquietação no nosso espírito. O que eu vou entregar hoje? O que eu posso consagrar hoje? Senhor Jesus, que possamos ser tão interferentes em tudo. Às vezes estamos embriagados, né, nas nossas circunstâncias. Embriagados no que não temos, embriagados no que queremos. Misericórdia. Senhor, arranca. Que a frequência rompedora do Senhor, ela nos conduza para uma realidade poderosa de suprimento, de alegria e de abundância em nome de Jesus. Então se posicione nessa manhã para lidar com o inimigo, se posicione nessa manhã para declarar a palavra de vida, para em todo tempo você não vai ficar calado, você tem palavras de vida que vem do Senhor, porque essa palavra mora em nós. Eu vou guardar esse mandamento, eu vou declarar essa palavra, anunciar que essa é a minha verdade. Aleluia, né, irmãos? Quero ler um salmo com vocês aqui para a gente orar. E aleluia por todas as coisas, glória a Deus, em todo tempo. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, deixa eu colocar aqui, nós vamos ler aqui o Salmo 9 nesse dia, que é o dia 9, que você tenha essa palavra maravilhosa. Aleluia, que diz assim: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Isso é que nós temos que falar, todas as tuas maravilhas, né? Mas você está tão preocupado, se está chovendo, se está sol, se entrou dinheiro na conta, se não entrou, se tem a conta para pagar. Misericórdia, sai disso. Em nome de Jesus. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Aleluia. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasastes as cidades e a sua memória pereceu com elas. Olha, ele fala, ó inimigo, aleluia, acabou para sempre essa assolação. E é isso, é lidar com o inimigo. Deixa eu te falar, já acabou para sempre. O Senhor Jesus levou na cruz. O Senhor tem me sustentado, tem sustentado o meu direito e a minha causa. Amém. Mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Glória a Deus, porque nós temos um alto refúgio. Alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O Senhor nunca desamparou aqueles que o buscam. Nunca. Ele é um alto refúgio no dia da tua opressão. Cantai louvores, é o que diz aqui, ao Senhor que habita em Sião, e anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Aleluia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte. Aleluia. O Senhor nos levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Aquilo que tramaram, né, irmãos, acabou virando contra eles. Não adianta. O Senhor
É maravilhoso. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Aleluia. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Aleluia. Levanta-te, Senhor, e não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Aleluia. Então, nessa manhã você vai dizer, levanta-te, Senhor. Glória a Deus. Porque aqueles que se levantam contra nós são meros homens. Meros homens. Se eu tenho o Senhor, o restante são meros homens. Aleluia, porque temos o Senhor, porque temos a sua palavra. Guarda essa palavra, vou guardar o mandamento do Senhor. Está guardado. Nós temos esse maná diário, esse está guardado no pote de ouro, preservado. Tem um caminho guardado. Você tem um caminho. Olha, eu lembrei agora do Salmo 84, na versão da Almeida 21, que fala que no nosso coração, né, daqueles que buscam o Senhor, eu falei aqui, né, irmãos, na Almeida 21, tem essa versão do Salmo 84, que diz assim, glória a Deus, que salmo maravilhoso, eu amo esse salmo, né, e ele diz que a minha alma suspira, desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. E fala assim, junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, andorinha um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. E ele diz, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião, os acessos para Sião. Aleluia, nós temos esse acesso. Novos destinos, novas possibilidades, um acesso além do véu. Porque você encontrou um caminho, guardando o mandamento do Senhor, nesse pote de ouro poderoso, porque tinha um pote de ouro com maná dentro da arca e esse maná não estragou, né? Porque ele era um símbolo profético. Eu quero te convidar a fazer uma oração nessa manhã comigo. Nós vamos encerrar a programação, mas o mover de Deus nunca se encerra. Ele é eterno, maravilhoso, constante, instante, não é distante, está perto de nós. Senhor Jesus, invoca o Senhor nessa manhã, na primícia desse dia. Senhor, nós te amamos. Obrigada por essa palavra, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós amamos o Senhor. Amamos a tua casa, amamos a tua presença, amamos o Senhor, essa presença que faz morada em nós. Somos essa casa, Senhor. O Senhor rompeu com esse caminho além do véu e nos tornou acesso para essa presença. Somos a tua morada e a morada da tua palavra. Senhor Jesus, obrigada por essa quinta-feira, dia 9 de abril. Nos dá graça nesse dia, consagramos os eventos e as conexões desse dia para ti, Senhor. Para o testemunho que o Senhor deseja extrair de nós. Para aquilo que o Senhor quer compor, Senhor, para a tua volta. Que como igreja, como esse homem que somos, esse guerreiro, Senhor, esse corpo constituído, Senhor, universal, meu Deus, possamos nessa unidade vencer todas as coisas. Aonde estamos fracos, Senhor, temos no corpo fortalecimento. Senhor Jesus, e que possamos fortalecer o corpo também em cada uma das suas fraquezas, para como igreja, Senhor, sejamos mutuamente fortalecidos, Senhor, sustentados, estabelecidos. Nos dá a estabilidade de Sião nas nossas emoções, Senhor. Coordena todas as coisas em nós, organiza-nos, Senhor, completamente. Os nossos sentimentos, a nossa mente, Senhor, a nossa vontade, a nossa emoção, sujeitamos ao Senhor. Senhor Jesus, seja o nosso corpo a expressão de um espírito, Senhor, um espírito quebrantado. Senhor Jesus, consagramos esse dia para ti, Senhor, e todas as coisas. Obrigada por cada um que entregou o seu suprimento, que esse suprimento seja constante e abundante, Senhor, na tua casa, na vida dos teus servos, sempre, sempre, Senhor, abundantes para ti, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada por despertar pessoas e situações, Senhor, que nós nem podemos pensar, pedir ou imaginar, porque é o próprio Deus que age por nós, é pelo Espírito, diz o Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus, amém e amém, aleluia. Deus te abençoe nessa quinta-feira gloriosa e poderosa, de frequência rompedora, seja a tua voz essa frequência.
seja a tua voz mesmo, esse caminho maravilhoso que você pode andar. Aleluia, aleluia, porque temos a voz do Senhor que abriu um novo e vivo caminho. Está consumado, foi dito, estava escrito e continua reverberando em nosso espírito. Deus te abençoe, não esqueça, a nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Você tem esse mês todo de abril para desfrutar de cada palavra. Estamos nessa semana em João 14, semana que vem é João 15. E glória a Deus por cada capítulo, por cada semana, por cada palavra e revelação do Senhor e luz do Senhor no nosso caminho. Irmãos, não se esqueçam também, sábado estaremos juntos na Rádio Vinhedo Web. Baixa o aplicativo, facilita aí a nossa vida. Baixa o aplicativo, aliás, facilita a tua, né? Recebendo palavras e vivendo esse mover. Então, a partir das 8 horas da manhã, eu estarei com vocês, declarando os temas da semana, profetizando essa verdade e mais uma primícia que nós temos aí. Glória a Deus pelas primícias da semana. Todo dia de manhã tem uma palavra, tem um bom dia hoje para você, um bom dia no hoje que se chama hoje, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez. E glória a Deus, e domingo temos aí Vida da Igreja. Se você quiser desfrutar de mais palavras no teu sábado, estaremos juntos na Rádio Vinhedo Web. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe muito esse dia inteiro. Shalom. corpo glorificado.
salvação, é minha única opção. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo e não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és e não há outro. Só tu és Santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti. Nada além de ti, Senhor. Nada além de ti. Só uma coisa me satisfaz. 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 Uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Tua presença. Uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Tua presença. Só uma coisa me satisfaz. Uma coisa me satisfaz. Uma coisa me satisfaz. Tua presença. Presença. Tua presença. Só tua presença. Tua presença. Só tua presença. Tua presença. Tua presença.